Nós já lemos ao longo da liturgia, meus irmãos, todos os versículos restantes do capítulo 28 de Gênesis. E agora vamos ler a porção que ainda não foi lida, que é a parte final do capítulo. Gênesis 28, 18 a 22, texto para o qual eu convido a igreja que façamos a leitura a uma só voz, acompanhando a projeção, que vai indicar para nós aqui a versão Almeida Revista e Atualizada que usamos aqui em nossa igreja. Vamos ler todos juntos? Leamos. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Que o Senhor nos abençoe no estudo e na exposição da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, nossa igreja está empenhada em estudar a Bíblia de maneira sequencial. Isso significa que estamos hoje no capítulo 28 de Gênesis, depois de uma série de sermões onde começamos no capítulo 1, em setembro do ano passado. E temos feito assim por alguns motivos. Primeiro, porque cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus, dada por Deus para a nossa instrução, toda ela é útil e deve ser conhecida. Também cremos que é importante conhecer os fundamentos da nossa fé. Muitas vezes vamos apressadamente a porções da Escritura que nos trazem lições mais fáceis de serem compreendidas, mas perdemos muito da sua riqueza e profundidade porque deixamos de conhecer as histórias que precederam a revelação de Deus que nos é mais familiar. Mas também existe algo importante quando você segue a sequência que o próprio Deus estabeleceu. Nós estamos ouvindo os assuntos de Deus na sequência de Deus. Isso significa, portanto, que Deus também fala na organização do seu material. E nós já tivemos chance de ver como, inclusive, na maneira como os fatos são contados, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, nos transmitia lições. O uso que ele fez das fontes de que dispunha, a organização do seu material, a cronologia que ele empregou na hora de contar a história, tudo isso é muito significante e em cada um desses detalhes Deus está falando conosco. Assim, hoje estamos estudando todo o capítulo 28 do livro de Gênesis. Nós lembramos, e aqui eu vou ser breve, porque é um assunto que os irmãos que já estão conosco desde o ano passado, espero, já estejam realmente bem informados e cientes, mas aqueles que nos visitam nesta noite e são muito bem-vindos, precisam ser informados e minimamente situados para acompanhar a nossa palavra de hoje. Este é um livro que Moisés escreveu endereçado primeiramente ao povo de Israel, que ele estava para tirar do Egito. Nós não sabemos exatamente em que momento. Pode ter sido enquanto Moisés, chegando ao Egito, dizia: Deus falou comigo na sarça, lá no Monte Sinai, e eu vim tirar vocês daqui. Então, o livro de Gênesis era um comunicado para que os hebreus acreditassem que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de seus ancestrais, estava cumprindo as promessas que havia feito e ia tirar o povo de Israel dali. Esta é uma possibilidade. Provavelmente a menos provável, eu fui redundante aqui, né? Mas não tem outra palavra, talvez a menos provável delas. A mais provável é que Moisés tenha passado aquele tempo das pragas com os hebreus, tenha tirado aquelas pessoas do Egito, tenha passado com elas 40 anos no deserto, e ou no deserto, ou quando estava prestes a entrar na terra de Canaã, ele então conta toda a história para que os hebreus entrem em Canaã e sirvam a Deus na terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. De toda forma, nós precisamos entender
que existe uma comparação muito clara, uma figura, uma metáfora, que faz com que aqueles hebreus estejam olhando para nós e dizendo: será que vocês entenderam que esse livro não era só para nós, é para você também? Por quê? Porque a Bíblia é farta em figuras que comparam a escravidão do Egito à escravidão do pecado. E a gente cantava na escola dominical, há décadas atrás: no Egito escravo fui, sim, sim, ó sim, dando a ideia de que a escravidão do Egito aponta para a nossa escravidão do pecado. Moisés é um símbolo, um tipo, é a palavra técnica de Jesus, o libertador que tira o seu povo da escravidão. O deserto, o caminho em direção à terra prometida, é uma figura da nossa peregrinação nesta vida. E quando estamos para entrar na terra de Canaã e no destino final, o destino final é uma figura do novo céu e da nova terra e do nosso descanso definitivo nas mãos do nosso Senhor e Salvador. Ou seja, aquilo que Moisés queria que os hebreus entendessem enquanto caminhavam para o descanso definitivo, é a mesma coisa que Deus quer que eu e você entendamos, enquanto passamos pelo deserto da vida, em direção ao novo céu e à nova terra. Esse é um livro para nós. Toda a Escritura é útil e inspirada por Deus para o ensino, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Este capítulo não é simplesmente para que os hebreus soubessem o que foi que aconteceu com os seus ancestrais, mas é para que nós saibamos o que Deus espera de nós. Nós já tivemos chance de destacar aqui que Moisés explicou que o Deus que o enviava era o Criador de todas as coisas. Moisés explicou que havia uma guerra entre a semente da mulher abençoada por Deus, que carregava uma promessa, e a semente da serpente, que seduziu nossos primeiros pais. E da mesma forma que Caim, semente da serpente, matou Abel, semente da mulher. Mas Deus não deixou que as coisas ficassem assim, porque levantou Sete no lugar de Caim. Da mesma forma que a semente da serpente multiplicou a maldade nos dias de Noé, mas Deus trouxe juízo ao mundo através do dilúvio e preservou a semente da mulher. Da mesma forma que a semente da serpente quis fazer seus próprios planos na torre de Babel, mas Deus confundiu as línguas e espalhou a humanidade, você está vendo um embate entre as duas forças, mas um embate completamente desigual. Deus não vai permitir que o mal triunfe. E nós estamos vendo agora que do meio da massa de pecadores, Deus tirou uma família, Abraão. E em Abraão, aquela promessa que ele fez a nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden será cumprida. Nele serão benditas todas as famílias da terra. O descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente descende de Abraão. E nós agora já lemos a história de Abraão, de Isaac, e estamos chegando hoje à história do seu filho Jacó, vendo que o mérito não é nem do Abraão, e nem do Isaac, e nem do Jacó. A família dos patriarcas já se demonstrou bem problemática. O que nós vimos nos capítulos anteriores é a família em que a mãe escuta atrás da porta, em que o irmão ajuda a mãe a enganar o pai, a roubar a bênção, e nós vamos vendo que são personagens pecadores. O mérito não está em momento nenhum em pessoas, em figuras humanas, mas num Deus que cumpre suas promessas e que exerce sua misericórdia soberanamente sobre pecadores indignos. E o que estamos vendo agora é um pecador indigno fugindo depois de ter feito algo indigno. É Jacó, que depois que enganou o seu pai, cego, com a ajuda da sua mãe, trapaceando para desfavorecer o seu irmão, precisa fugir de casa, porque depois de roubar a bênção de Esaú, Jacó agora teme. Seu irmão disse: espera só papai morrer para você ver, vou te pegar. E agora a mãe Rebeca aparece com uma proposta. Bom, a gente lê sobre a proposta nos últimos versículos do capítulo 27, que eu convido você a ler comigo. Lá no versículo 46 está assim: disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Hete. Essas eram as duas esposas cananeias que Esaú havia contraído. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Hete, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida?
É como a mulher chegar no marido e dizer assim, você foi um inútil mesmo, mas ela falou isso com categoria. Você foi um inútil, você deixou o nosso filho casar com as mulheres aqui da terra. O seu pai não foi assim, não. Seu pai mandou me buscar lá. Seu pai mandou o Damasceno Eliezer em oração, com camelos, com ouro, ir me buscar lá em Padã Arã. Você não fez nada. E olha aí o desgosto que o Esaú me trouxe. E agora, se o Jacó fizer a mesma coisa, eu prefiro morrer. E aí então, a gente vê nessa censura velada uma estratégia da mãe de tentar salvar o seu filho caçula predileto, porque o mais velho disse que ia matá-lo, então logo o papai morresse. A estratégia, portanto, aqui é dupla. Fuja, meu filho, da perseguição de Esaú, mas fuja também da acomodação em que nossa família se encontrou, ao permitir que o seu irmão se casasse com mulheres cananeias. Chegamos ao nosso texto. Agora então Isaque, verso 1, chama Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordena dizendo, não tomes esposa dentre as filhas de Canaã. Curioso, porque agora, aquilo que é dito a Jacó é diferente daquilo que não foi dito a Esaú. Esaú não recebeu essa orientação, não recebeu essa proibição. Mas agora, no meio de todo esse pecado, no meio de toda essa indignidade da família da aliança, as coisas certas estão acontecendo, porque Deus é capaz de agir, mesmo no meio e através e por causa e apesar dos nossos pecados. Então Isaque diz, levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão. Deus te abençoe, te faça fecundo, te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Aqui, meus irmãos, nós estamos vendo a natureza da bênção. Nós estamos vendo que a bênção tem a ver com uma assembleia de nações, é a tradução literal aqui. Um povo que Deus está formando para si, e que nós estamos vendo uma porção dele reunida aqui nesta noite. É uma fração ínfima de uma multidão gigantesca, muito maior do que toda a nossa igreja, mas que estará reunida para glorificar a Deus pelos séculos dos séculos. Os descendentes espirituais de Abraão, de Isaque e de Jacó. A palavra de Deus foi cumprida. E parece-nos aqui, a essas alturas, que o Isaque, enganado na sua cegueira, o Isaque que viu Jacó furtando a bênção de Esaú, entendeu. Aquele pai que queria abençoar o filho mais velho porque se agradava da sua caça, apesar de saber que Deus havia escolhido o filho mais novo, agora aqui já nos parece alguém que entendeu que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E agora no que estamos vendo é Isaque meio que conformado, Isaque meio que reconhecendo, Jacó, a bênção realmente é sua. E então ele diz que Deus te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência. E sabe a maneira mais sutil de todas, de mostrar que realmente a bênção passou a Jacó? É o finalzinho do versículo 5. Veja aqui, assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Mas o nome dos filhos não era Esaú e Jacó? Só que agora, quando Moisés nos conta a história, ele conta a história que era para Jacó ir até a casa de Labão, que era o irmão da Rebeca, e a Rebeca que era a mãe do Jacó e do Esaú. Ou seja, a ordem já virou. Não é mais Esaú e Jacó agora é Jacó e Esaú. A gente percebe essa ordem, isso é importante na cultura hebraica, quando, por exemplo, nós vamos ler sobre a morte de Abraão. Então, você vê no capítulo 25, verso 9, sepultaram Abraão, Isaque e Ismael. Por quê? Porque Isaque é o filho escolhido, apesar de ser o caçula. Na hora de contar, de escrever para nós como foi o sepultamento de Abraão, Moisés diz, quem sepultou Abraão foram seus filhos, Isaque e Ismael. Isaque veio primeiro. Bom, aqui no capítulo 28 nós já estamos vendo, a bênção pegou, é com Jacó mesmo que a história vai seguir. Leitor, preste atenção, o Isaque já entendeu isso e abençoou o seu filho. Já não tem mais discussão, a bênção segue com Jacó. E fica bem claro aqui porque o Jacó vai até Padã Arã, na casa de Labão, filho de Betuel, que é irmão da Rebeca, a mãe do Jacó e do Esaú. Então agora a história segue.
Só que existem 3 cenas aqui importantes nesse capítulo, que nós vamos explorar brevemente. A primeira delas é o que Esaú faz em seguida. E existe uma certa discordância entre os intérpretes sobre as motivações de Esaú. É um pouco difícil de discernir se Esaú estava tentando se redimir ou se ele estava emburrado. E eu explico a você. O verso 6 diz assim: vendo Esaú que Isaque abençoara Jacó. Então ele está lá percebendo aquilo que Moisés já contou para a gente. Primeiro agora é Jacó, depois é Esaú. Esaú já percebeu, a bênção não é mais dele. Ficou em segundo lugar. E aí então, ele também vê que Isaque mandou Jacó tomar esposa lá em Padã Arã, não em Canaã, como Esaú tomou. E viu que ao abençoar Jacó, Isaque lhe disse: não tome mulheres aqui. E ele também soube, verso 8, de que Isaque não via com os bons olhos as filhas de Canaã. Aí então, diz o verso 9, Esaú vai à casa de Ismael tomar uma outra esposa. Alguns intérpretes acreditam que Esaú fez uma viagem paralela. Jacó está indo buscar a esposa lá em Padã Arã, pois eu vou buscar a esposa lá na família do Ismael. E alguns então acreditam, e assim, por exemplo, você pode encontrar as notas de rodapé da Bíblia de Genebra, que Esaú se casa uma terceira vez por rivalidade e não por piedade. E é uma interpretação possível. Ele vê então: o meu pai mandou o meu irmão buscar lá uma esposa em Padã Arã, e ele não gosta das meninas daqui, pois eu vou me casar com uma filha de Ismael, que não é da linhagem da promessa. Não é um descendente de Isaque, não é alguém da linhagem abençoada. Alguns então acham que Esaú se casa aqui por rivalidade. Outros, porém, tentam enxergar que Esaú se casa meio que tentando falar: olha eu, pai. Sabe o que acontece quando você tem 2 cachorrinhos assim, e fica fazendo carinho só em um, e o outro fica tentando lamber a sua mão desesperado, e fazendo truques, e correndo em torno do rabo, para dizer: e eu, e eu, e eu. E alguns então entendem que Esaú está aqui dizendo: peraí, então não pode casar com as cananitas? Não, mas eu já casei com 2, e agora? Agora meu pai abençoou o meu irmão, mas eu também quero. E meu irmão tem que buscar mulher, então eu também vou, por conta própria, sem ninguém precisar mandar. Só que eu não vou pegar daqui. E esses intérpretes que entendem que Esaú está buscando esse tipo de aprovação, dizem: ele deve ter ido à casa de Ismael, porque não era, segundo eles assim entendem, uma descendência proibida dentre as mulheres de Canaã. Mas parece-nos que isso é um pouco difícil de firmar. Será que Esaú estava emburrado e casando para enfiar o pé na jaca e dizer: está vendo, não me escolheram, então agora eu vou pecar com gosto? Ou será que Esaú estava olhando a bênção sendo direcionada ao seu irmão e dizendo: olha para mim, por favor, eu estou precisando acertar também e precisando de alguma atenção? Eu tenho o privilégio de viver numa era em que é possível ouvir grandes pregadores e expositores do texto bíblico pela internet. E eu tenho procurado fazer caminhadas para cuidar da minha saúde, e tem sido uma bênção para mim, quase todas as noites, caminhar ali pela praça do lado de casa, escutando sermões de bons pregadores a respeito desses textos. E a questão é: não consegui fechar. O que será que Esaú fez? Será que ele fez na força do ódio? Será que ele fez pedindo e implorando atenção? Mas, uma coisa é certa, ele não acertou de jeito nenhum. Se ele fez por raiva, é óbvio que ele está errado. E quando eu preparei a liturgia do culto, eu preparei com essa perspectiva. Tanto é que nós lemos o texto de que ele se casou e depois nós cantamos o hino: se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, perdão. Porque me parecia muito claramente um texto de pecado, de birra. Mas outros dizem assim: peraí, ele está fazendo algo muito parecido. Ele viu o que o pai falou com o irmão, ele viu a bênção que o pai deu para o irmão. Mas mesmo estes intérpretes dizem assim: mas apesar de bem intencionado, ele não era bem orientado. Ele devia se lembrar muito bem de que Ismael é uma linhagem rejeitada. E então, até aqueles que concedem a Esaú algum lugar de arrependimento e de contrição aqui, colocam para nós um grande alerta. O alerta de que boa vontade sem instrução não serve para nada.
E isso aqui então pode colocar para nós duas lições diferentes. Vamos imaginar aqui que Esaú tenha de fato feito isso para rivalizar com seu irmão e para dar desgosto mesmo para sua mãe e para o seu pai. Bom, está ficando confirmado aqui que ele é rejeitado mesmo, que ele é reprovado por Deus. E aqui nós podemos ver o que o pecado faz e como ele nos cega e como ele nos afasta de Deus. Seria a conclusão que tiraríamos. Mas, se Esaú fez isso para pedir para seus pais, olhem para mim, deem-me um lugarzinho em seus corações, a lição que fica é muito perigoso querer fazer a coisa certa sem a instrução certa. É muito perigoso aquela pessoa que resolve seguir a Deus e está cheia de boa intenção, mas não tem boa instrução. Eu ouvi uma frase essa semana que dizia assim: a primeira porta do inferno está escrito nela, nada a ver. Já viu alguém falando, não, isso aí nada a ver, é a primeira porta do inferno. Mas se tivesse uma segunda porta, diria assim, é que na minha opinião, é a segunda porta que fica logo do lado. Porque muitas vezes pessoas têm tentado seguir a Deus e têm tentado resolver os seus problemas sem conhecimento bíblico e sem instrução. E aqui o Esaú, que não estava interessado na bênção antes, que vendeu a bênção por um prato de lentilha, que não esteve atento às coisas de Deus, que não se preocupou em se casar adequadamente, mesmo que ele tenha tentado fazer alguma coisa certa aqui, ele ainda está fazendo muita coisa errada. E aqui então fica um alerta para nós. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque não havendo profecia o povo se corrompe. A luz que ilumina o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés, para que andemos no caminho correto, é a palavra de Deus. Não espere viver uma vida sábia se você não conhece a Bíblia. Não espere encontrar caminhos de sabedoria se você não deixa o seu coração inundado com a sabedoria que vem de Deus. Seja o que for que tenha acontecido com Esaú aqui, o que nós estamos vendo é um exemplo negativo. Pois bem, vamos agora para a segunda cena, que para mim é a mais rica e a que mais me abençoou aqui no texto. Jacó parte, verso 10, de Berseba, onde está o seu pai Isaque, e vai para Harã. Ele vai andar cerca de 800 quilômetros ao norte para buscar uma noiva. É uma viagem muito parecida com aquela que o Damasceno Eliezer havia feito para buscar a sua mãe para se casar com seu pai. E diz o verso 11 assim, tendo chegado a certo lugar, passou ali a noite, pois já era sol posto. Aqui temos uma questão muito importante, sol posto. A ideia de escurecer vai nos dar um cenário. Você já viu que nos filmes, toda vez que morre alguém e tem um enterro, está chovendo? Você já reparou isso? Está todo mundo no enterro lá vestido de preto com o guarda-chuva, está chovendo. Parece que é simbólico isso. Bom, na Escritura, quando é o pôr do sol, alguma coisa triste está para acontecer. E nós vamos ver isso nas próximas cenas, que agora está escurecendo e vai raiar o sol num outro momento. E agora, quando escurece, Jacó está vendo uma escada cheia de anjos subindo e descendo. Mas quando amanhece, ele vai estar brigando com outro anjo até o clarear do dia. E vai ser quando Deus vai mudar o nome dele, percebe? E agora então nós temos as duas molduras do que Deus vai fazer. Ele está num pôr do sol aqui e estará num nascer do sol lá. Aqui tem uma visão de escadas, com anjos subindo e descendo. Aqui tem um anjo que vem e luta com ele. E no meio do caminho, ele está morando em Padã Arã por 20 anos. E vai acontecer toda a história dele com o sogro Labão, com as duas esposas, mais as servas das esposas, e Deus vai trabalhar a vida de Jacó. É como se, ao falarmos do pôr do sol aqui, e de uma visão inicial de anjos, Deus falasse, presta atenção, essa é a cena de abertura, de uma importante parte desta Odisseia. E o lugar é importante também. Na língua hebraica, aparece mais claro do que aqui no texto em português. Mas no versículo 11, 3 vezes nós temos a expressão lugar. Diz assim, tendo chegado a certo lugar, passou ali a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro. E se deitou ali mesmo. Essa expressão ali mesmo, no hebraico é lugar. E se deitou naquele lugar. Então, a gente fica com a expressão, 3 vezes lugar, 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 por quê? Porque isso é simbólico. Nós vamos ver que depois que o anjo luta com Jacó aqui, ele é ordenado por Deus a voltar para esse lugar.
onde Deus primeiro se mostra a Jacó, onde Deus primeiro fala com Jacó pela primeira vez na sua vida. Você vai se lembrar que no capítulo anterior, quando Jacó conversa com o seu pai a respeito da caça, e o pai pergunta assim: mas já, meu filho Esaú, você caçou tão depressa? E Jacó blasfema, e ele diz assim: o Senhor, teu Deus, trouxe um animal para mim. Ele não é capaz ainda de falar o Senhor, meu Deus. Aliás, ele ainda está nesse processo, porque se você ler a parte final aqui do capítulo, ele diz: se o Senhor for comigo e me trouxer de volta, então ele será o meu Deus. Então, ele ainda está nessa situação, e o sol está se pondo para alguém que está em grande angústia. Por quê? O que é que ele fez de travesseiro? Uma pedra. Onde é que ele dormiu? Foi num lugar que é simbólico para Deus. Mas você repara, inclusive, que há uma cidade ali perto. Quando a gente lê o restante do capítulo, você vai no verso 19, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Por quê? Quando estava contando isso para nós, Moisés já não disse logo de cara, e Jacó foi até a cidade chamada Luz. Porque não é importante o nome da cidade, e nem é importante que haja uma cidade ali. Agora o importante é dizer: Jacó está sozinho, ele não está no meio da cidade. Jacó está sem recursos materiais. Lembra que ele roubou a bênção do irmão porque ele queria as riquezas? Ele veio embora e largou as riquezas para trás, está pobretão aqui, está dormindo na pedra. Ele não tem os camelos aqui, nós não temos grandes informações a respeito do patrimônio. Parece que nada aqui se assemelha à viagem do Damasceno Eliezer, quando foi buscar a mãe dele para o pai dele. Ele está completamente desamparado, mas Deus pegou ele ali, naquele lugar, no pôr do sol. Isso é importante aqui. Então ele sonha. Há muitas questões de revelação em sonhos na Escritura, mas boa parte das vezes são para pessoas em situação de angústia, como era o caso de José, o marido de Maria, para que recebesse a sua esposa, ou então falando a incrédulos. E no caso aqui, Jacó está em situação de angústia. Lá na frente ele vai dizer que deveria voltar ao lugar em que Deus falou com ele no dia da sua angústia. Mas qual é a angústia? Eu roubei o meu irmão e agora meu irmão quer me matar, então eu tenho que fugir. E eu estou indo embora, e com uma mão na frente e outra atrás. Eu roubei a bênção, mas estou fugindo com a bênção, mas estou pobre, estou sem riqueza nenhuma. Será que o Deus do meu pai está vindo comigo? É a pergunta. Porque quando ele falou com o pai, o Senhor teu Deus me arrumou a caça. Mas ele ainda não chamou Deus de o seu Deus, ele não falou: é o meu Deus, é o teu Deus, pai, não o meu. E agora ele vai embora, uma mão na frente e outra atrás. Ele se encontra numa cidade que é um lugar, e lá, dormindo em cima do travesseiro, ali Deus aparece para ele. Isso é simbólico aqui. Veja, ele sonha com uma escada que está posta na terra, mas o topo atinge o céu. Quando a gente ouve a palavra escada, muitas ideias podem surgir na nossa cabeça. Escada rolante, escada de pintor, aquela que você para, né? Primeiro na minha cabeça vinha uma escada daquelas que o anjo segura uma de cada lado e vai pôr no pé e subindo e descendo. Não é essa a ideia. A palavra hebraica significa escadaria. E daria mais a ideia daquele edifício muito grande com vários degraus, um em cima do outro de concreto, lembrando as construções típicas da Mesopotâmia, que inclusive são a referência que temos para entender a Torre de Babel. Aliás, a Torre de Babel precisa ser entendida aqui. O que era a Torre de Babel? Uma torre que eles construíram para chegar até o céu. Só que Deus falou assim: vocês não vão chegar aqui por conta própria. Ele desceu para confundir as línguas. Agora, ao contrário, tem uma torre, uma escada que vai da terra até o céu. E essa escada tem anjos subindo e descendo. Ela não foi feita por homens. Ela estava no sonho de Jacó. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Nós não temos condições de ser taxativos sobre o que significa anjo subindo e descendo em detalhe. Há um rabino judeu que viveu por volta do ano 1000 chamado Rashi. E ele disse que isso pode muito provavelmente significar que na maneira como Jacó está fugindo, e ele está saindo de Berseba, e ele está indo para a Mesopotâmia, é como se o anjo que cuidou dele aqui está subindo, falando: pronto,
serviço cumprido, e agora está descendo outro anjo que vai acompanhar ele daqui para lá. E essa história faz sentido, porque o voto de Jacó mais à frente é assim: se o Senhor for comigo e me guardar, e me trouxer de volta até a casa do meu pai, então ele vai ser o meu Deus. Percebe? Então Jacó estava achando que tinha deixado Deus na casa de Isaac. Ele está achando que morando fora da cidade, a cidade de Luz está lá, mas ele está aqui num lugar. E agora ele pensa que está sozinho, e de repente ele sonha, e a escada está do lado dele. E tem anjo subindo e descendo. E veja, o texto diz assim, versículo 13: perto dele estava o Senhor. É proposital a tradução da Almeida Revista e Atualizada, porque é meio difícil no hebraico, é mais uma vez algo que os intérpretes discordam. Perto de quem? Do topo da escada ou do Jacó? Onde é que Deus estava? Lá em cima ou aqui embaixo? E aqueles que dizem Deus estava perto do topo da escada, enfatizam que Deus dos céus estava cuidando de Jacó em todos os momentos. E aqueles que dizem não, Deus estava perto do Jacó aqui embaixo, vão dizer que isso era porque não importa onde Jacó andasse, Deus estaria com ele. Nós não precisamos optar entre uma das duas traduções aqui, porque as duas são verdadeiras. Deus está no trono dos céus, mas também está com o humilde e com o abatido, Ele está conosco. E aí então, Deus está dizendo para ele: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque, e tudo mais. E agora as palavras que Deus vai falar com Jacó aqui, são idênticas em conteúdo àquelas que Isaque tinha dado ao seu filho Jacó no começo do capítulo. Dando, portanto, a Jacó a confirmação: quando teu pai, lá no começo, disse para você vir embora e te abençoou, e a Moisés inclusive confirmou isso para nós, dizendo que Rebeca era mãe do Jacó e depois do Esaú, é porque a bênção é sua mesmo, Jacó. E perceba que o fato de Deus repetir isso para Jacó é significativo por demais, porque nós estamos lendo a Bíblia e não estamos percebendo a cronologia das coisas. A gente acabou de ver Deus falando com Isaque e falando com a Rebeca, e vimos isso 2 capítulos, 2 folhas lá atrás. Mas você tem ideia de que a última vez que Deus tinha aparecido a Isaque, Jacó não era nascido? E que Jacó já tinha cerca de 40 anos de idade e Deus ainda não tinha falado com ele? E aí então, quando a gente passa 1, 2, 3 páginas da Bíblia, a gente não parou para perceber que foram décadas, em que Deus não estava falando diretamente com as pessoas. Nós temos a história da redenção toda condensada, escrita e aqui colocada em nossas mãos para ler. Mas o que nós estamos lendo aqui levou séculos para acontecer. E a gente não pode esperar que o Jacó soubesse tudo o que nós sabemos por conta da nossa perspectiva privilegiada de observação. Então o Jacó está dizendo: uau, Deus está aqui, eu não sabia. E aí a pergunta: o Jacó ficou feliz por saber que Deus estava ali com ele e não sabia? Ou ele ficou preocupado? Nossa, Deus está aqui? Não sabia. Eu costumo brincar com os jovens, que eu os cumprimento dizendo assim: e aí, pecador, tudo bem? E aí quando o jovem está com a vida tranquila, ele fala: ô pastor, nós todos somos pecadores mesmo, mas Deus é grande, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu fico tranquilo. Mas quando eu cumprimento um jovem e falo assim: e aí, pecador, tudo bem? Ele fala assim: quem andou falando da minha vida aí para o senhor, pastor, fala: miserável, estou sabendo. Será que quando Jacó falou assim: o senhor está aqui, eu não sabia? Ih! Ou será que ele falou assim: o Senhor está aqui e eu não sabia? Ufa! Ou será que foi um pouco dos dois? Porque essas coisas não são mutuamente excludentes. Bom, quando a gente lê lá no capítulo 35 que Jacó viu Deus no dia da sua angústia, nós podemos entender. Ele está saindo de casa, gente, com uma mão na frente e a outra atrás, com o irmão querendo matá-lo. Ele está dormindo do lado de fora da cidade de Luz. Ele não tem tanto recurso não, o travesseiro é uma pedra. E aí saber que Deus está ali, é bom. Mas aí quando Deus puxasse assunto e falasse assim: fazer um cafezinho, comer um pão de queijo, conta aí, Jacó, como é que está a sua vida? Por que você está fazendo essa viagem? Aí já ficou complicado, porque ele vai ter que explicar por que ele está fugindo. Você percebe? E aí então, nós vamos lendo isso aqui, e Deus vai dizer assim: Jacó, eu estou com você. Irmãos, isso aqui foi profundamente consolador ao meu coração. Jacó estava em pecado, mas Deus estava com ele. Jacó estava aflito,
E Deus estava com ele. Você consegue imaginar uma situação na sua vida em que Deus não vai estar lá? Esse texto está dizendo para nós exatamente isso. Às vezes, nós queremos estar sentindo isso o tempo todo. E às vezes a gente está igual Jacó, dizendo assim, mas será mesmo que Deus está me acompanhando? E a hora que ele está fugindo da mãe e do pai, do irmão, deixando para trás a herança pela qual ele tanto batalhou e que ele mentiu para obter e enganou, a hora que ele sai falando, o teu Deus fez isso, e sai pensando, será que é mesmo o meu Deus? Será que essa bênção pegou? A hora que ele está num lugar escondido, é pôr do sol. E Deus fala assim, eu estou com você. Queridos, isso aqueceu o meu coração de uma forma tremenda. E eu não combinei com o seminarista Diego, mas ele pregou hoje, de manhã, um sermão que tem tudo a ver com isso aqui. E eu espero mostrar para você. E agora, eu queria que você fosse lá para o texto que ele pregou, lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Só que não exatamente nos versículos que ele leu no início do capítulo, mas sim no final do capítulo. Evangelho de João. Você lembra que ele falou assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É Deus morando com a gente. É disso que nós estamos falando aqui, certo? Tá bom, mas vamos tentar entender isso um pouquinho mais aqui, à luz da própria palavra de Jesus. Capítulo 1 de João, versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Opa! Anjos de Deus subindo e descendo, eu já vi essa história em algum lugar. Mas como é que isso aqui cumpre aquilo lá? E é difícil. E a explicação que eu achei, que eu parei para louvar a Deus pela beleza da sua palavra, quando eu entendi isso, foi num sermão em vídeo de R.C. Sproul, aquele pastor presbiteriano norte-americano, falecido há alguns anos atrás. Sproul começou a contar isso em prosa e eu fiquei encantado. Ele diz assim, o Messias está vindo. Só que o povo de Israel está parecendo Jacó. O povo de Israel está há 400 anos sem voz profética. As profecias cessaram. E agora alguém chega e fala assim, encontramos o Messias, aquele de quem Moisés falou. Aí ele veio de Nazaré. Aí o Natanael fala assim, acho que não, de Nazaré não vem coisa boa. E é curioso que Jesus não chega e fala assim, olha Natanael, eu sou de Nazaré, mas eu sou gente fina. Jesus não faz assim. Jesus quebra as coisas com muito mais elegância que a gente possa imaginar. E aí Jesus diz assim, esse aí é um cabra bom. É um israelita que tem o coração alinhado com Deus. E aí o camarada pergunta assim, mas o senhor me conhece? E ele fala assim, eu te vi na figueira. Nós não sabemos o que estava acontecendo na figueira, mas é óbvio que era alguma coisa que só o Natanael podia saber, mais ninguém. E quando Jesus diz assim, eu te vi na figueira, era como se o Natanael dissesse assim, na verdade o Senhor estava naquele lugar e eu não sabia. Eu achei que eu estava sozinho, mas Jesus estava me vendo lá. E aí então ele diz assim, o Senhor é o Filho de Deus, porque ninguém podia ter me visto lá. Aí Jesus responde para ele assim, você agora acredita só porque eu te disse que eu vi você, que eu estava lá e você não sabia? Você vai ver muito mais coisa. Você vai ver o Filho do Homem, que é uma expressão usada no livro do profeta Daniel para descrever a divindade do Messias. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Você vai ver que por causa da minha presença aqui entre vocês,
as coisas do céu estarão inundando a terra. Que era o que estava acontecendo lá na escada, chamada de escada de Jacó. Ou seja, Jesus se identifica como aquele apontado por Moisés na história da escada, e diz assim: Natanael, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não estou com você só lá na figueira, não. Eu estou com você em tudo quanto é lugar. E essa é a essência da história de Jacó. Eu não estava com Jacó só em Berseba, não. Tinha anjo descendo lá e subindo, e quem sabe os anjos turno Berseba subiram, mas os anjos turno Padã Arã desceram a escada e estavam indo com ele. Eu estou em todos os lugares, e eu vou abençoar você, porque do jeito que Jacó entendeu que o céu desceu para abençoá-lo, eu sou o verbo de Deus que agora vai se fazer carne, eu sou o Criador assumindo formas de criatura, e agora então as coisas estão se encaixando aqui. Veja que beleza. E essa é a visão que Jacó teve, o indigno Jacó, o ladrão, mentiroso, enganador, fujão. Jacó está vendo que Deus vai com ele para tudo quanto é lugar. E aí então ele teme e diz assim: Deus está comigo, e eu não sabia. Irmãos, isso tem duas aplicações práticas para nós. A primeira, tem algumas coisas que fosse a hora da gente fazer, era bom lembrar que Deus está ali do lado, e a gente parar. Tem alguma coisa na sua vida que você anda fazendo, que você soubesse que Deus está ali do lado, você não faria? Pois está na hora de você lembrar disso. Deus está vendo. Deus viu Jacó naquele lugar, fora da cidade de luz, ao anoitecer. Deus viu Natanael debaixo da figueira. Deus está vendo. É hora de temermos ao Senhor como Jacó. Que temível é esse lugar! Mas também é hora de lembrarmos que Deus está conosco quando a gente pensa que está abandonado, que está empobrecido, que está foragido, que está com problemas, que está esquecido, que o sol está se pondo sobre a nossa vida. Deus está conosco em todas as situações. Sabe aquela sensação que aqueles que tiveram a bem-aventurança de ter pais e mães zelosos sabem? Posso fazer a besteira que for, meu pai e minha mãe vão estar me esperando. Às vezes até com o chinelo na mão, às vezes até no portão com a cinta esperando assim, mas é meu pai, é minha mãe, está me esperando. Eles estão comigo. Bom, o nosso Deus está conosco assim. E foi essa a visão de Jacó. Bom, aí então, tendo visto isso, nós entramos para a terceira e última cena. Ele se levanta cedo e agora ele está disposto, de madrugada ele já toma uma decisão. Aquela visão o impacta de tal forma: eu estava indo embora da casa do meu pai, achando que Deus ficou lá. Eu estava indo embora, achando que a bênção talvez tivesse ficado lá. E quando eu me encontrei aqui sozinho, Deus mostrou que Ele está comigo. E que Ele esteve comigo antes, ainda que eu não visse. E que Ele estará comigo daqui para frente. E eu agora vi. Então ele se levanta e pega o travesseiro e faz uma coluna com o travesseiro. E no topo daquela, faz uma coluna com a pedra que ele usou como travesseiro. E no topo daquela coluna ele derrama o azeite. É simbólico, porque o topo da escada ia até o céu, e o topo da pedra é que ele então derrama azeite. Ele faz um memorial. Irmãos, aqui temos uma lição importantíssima. A cultura antiga era muito afeita a símbolos. Nós não temos tanto essa cultura. Houve um pouco disso aqui na época das eleições, de se usar bandeiras, se usar determinada cor e outras coisas mais, mas o povo brasileiro não é muito afeito a isso. Ao hino nacional, às cores da bandeira e tantas outras coisas mais. Mas o povo de Deus é muito ligado nessas situações. Quando Josué atravessa o rio Jordão, e para fazer com que todos se lembrassem de que houve aquela travessia, ele mandou pegar 12 pedras lá do fundo do leito do rio para fazer um monumento. Você sabe, inclusive, que há vários outros monumentos. Quando Deus mandou chover pão do céu, Ele mandou recolher um pote e guardar dentro da Arca da Aliança com o maná que choveu do céu, para ter uma memória disso. E nós, às vezes, nos esquecemos facilmente das coisas porque não fazemos monumentos. Mas Cristo fez, e hoje nós estamos diante de um. Ele mandou comer pão e mandou beber vinho, como um monumento àquilo que Ele fez. É para fazer isso em memória dele. Se você tiver a oportunidade, eu mostro para você com carinho. Eu tenho lá no meu gabinete pastoral um monte de coisa que fazem qualquer pessoa pensar que eu sou um acumulador.
tem um pedaço de fio descascado, tem umas pedras esquisitas, tem um pedaço de madeira com um tiro de espingarda de chumbim, e todo mundo fala assim, pastor, sucateiro. Tem um relógio velho que caiu na água, tem um apito de 1960. Aí você fala assim, pastor, o que é isso? Cada uma daquelas coisas que estão lá servem para eu me lembrar de alguma coisa importante que Deus fez na minha vida. De vez em quando eu recebo alguns de vocês para me contar histórias parecidas com as histórias de Jacó. Pastor, briguei com o pai, briguei com a mãe, briguei com o irmão, estou foragido, uma mão na frente, outra atrás, escureceu, eu estou sozinho, e agora? E muitas vezes eu tenho visto, porque Deus é bom e maravilhoso, Ele me chamando para ser parte da solução, não por mérito meu, mas por mérito dEle. E quando essa solução vem, eu gosto de me lembrar disso. E às vezes existe alguma coisa que possa me lembrar do que Deus fez, e eu tenho colocado isso lá. Eu aprendi isso com um irmão lá de São Paulo, um presbítero, que eu visitei, e tinha um quadro na sala dele, um quadro com uma moldura cara, e no meio do quadro tinha um prego enferrujado, batido no quadro. Aí eu pensei comigo, arte pós-moderna? Ele falou, não, esse prego aí furou o pneu do primeiro Fusca que eu comprei, no dia que a minha esposa estava grávida, e a gente morava num lugar perigoso, e quando ela chegou em casa, ela viu que o pneu estava furado, e era por esse prego. E nós agradecemos a Deus que o pneu não murchou num lugar em que ela estivesse passando por dificuldades. E a gente pegou esse prego e colocou aqui para lembrar. Às vezes a gente não está percebendo, mas Deus está lá, Ele está cuidando de nós, nós temos os monumentos. Sabe o que acontece que às vezes a gente enfraquece na fé, irmão? Sabe o que acontece que às vezes a gente se esquece das coisas e a gente diz, Deus está aqui, eu não sabia. É porque nós largamos os monumentos. Deus mandou que todo domingo, um dia por semana, você tivesse um monumento na sua vida, de comparecer diante da casa, diante da sua presença, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, para lembrar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Você foi chamado a cultuar e a cantar e a louvar a Deus, para lembrar que Deus está preparando uma assembleia de nações, que vai estar diante dos pés do Cordeiro vencedor. Todas as tribos, povos e raças virão para louvá-lo, os herdeiros espirituais de Abraão, Isaque e Jacó. Você é chamado para esses monumentos. Você é chamado para comer pão e beber vinho, e fazer isso todas as vezes em memória dEle. E aí você pergunta, por que a minha fé está fraca? Por que eu não estou lembrando que Deus está comigo? Por que agora eu estou esquecido? Por que Deus está aqui, mas eu não estou sentindo? E a resposta é o que você está fazendo com os monumentos que o próprio Deus instituiu para a sua vida. E aqui então nós estamos vendo algo muito poderoso. Aí então nós vemos no versículo 19, que aí ele vai mudar o nome do local, a cidade que se chamava Luz, ele vai chamar Betel, é a casa de Deus, e ele vai fazer um voto. E com isso eu já estou terminando a minha palavra. E ao fazer esse voto, novamente, há alguns intérpretes que defendem Jacó e outros que o acusam. Mas aqui é mais fácil tomar posição. Eu entendo que Jacó está correto aqui. Aqueles que acusam Jacó se ressentem um pouco, por causa da abordagem de prosperidade que alguns pregam aqui. Eu já vi pastores da teologia maligna e diabólica da prosperidade, que dizem que Deus é obrigado a te fazer ficar rico, tentando olhar para Jacó aqui, dizendo, está vendo, Jacó falou com Deus, se o Senhor me der, então eu te honro como Deus. Isso é diabólico, irmãos, por vários motivos. Mas o primeiro é, se você reparar o que foi que Jacó pediu. Olha só, verso 20, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, as primeiras coisas eu quero a companhia de Deus, e eu quero a proteção de Deus, e me der pão para comer. Ele não pediu costela no bafo, ele pediu pão, ok? E roupa que me vista. Ele não pediu casa em condomínio de luxo, nem BMW, nem ações da empresa. Ele pediu roupa, comida, companhia e proteção. Coisas que Deus, inclusive, lhe havia prometido. Tudo que ele está pedindo aqui a Deus é algo que Isaque já tinha lhe dado ao abençoá-lo e que Deus já tinha prometido ao lhe aparecer. E aqui está algo importante. Deus não se ofende quando a gente pede para Ele coisas que Ele prometeu. Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Deus está dizendo, pode cutucar que você vai ver.
E a gente às vezes fica cheio de receios, mas o próprio Deus disse, experimenta, porque eu prometi, eu vou cumprir. A oração que nós podemos fazer é dizer, Deus, o Senhor disse que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Me ajuda a sentir a tua presença. Deus, o Senhor disse que perdoaria os meus pecados, eu estou arrependido lhe pedindo perdão. Deus, o Senhor disse que me daria sabedoria quando eu fosse perseguido, para que eu tivesse as respostas do Senhor para responder. Põe palavras na minha boca. Nós podemos pedir, nós devemos pedir a Deus aquilo que Ele nos prometeu. E é o que Jacó está fazendo, ele não está barganhando aqui. E aí a pergunta de alguns é se Jacó teria condicionado as coisas a Deus. Bom, é importante que se diga que é possível e ilícito fazer votos a Deus. Há um capítulo na nossa confissão de fé que fala sobre a legitimidade dos votos. Você pode pedir alguma coisa a Deus que seja lícita e pode se comprometer com Deus, alguma atitude particular, em gratidão ao recebimento da sua graça. Exemplo mais famoso da Bíblia, o voto de Ana. Se o Senhor me der um filho homem, eu vou consagrá-lo e vou trazê-lo para servir aqui no tabernáculo. Não há nenhuma dificuldade. E há outros exemplos que nos indicam que o apóstolo Paulo tomou votos no Novo Testamento. O livro de Levítico fala dos votos que a pessoa fazia e como ela se liberava desses votos. A palavra é abundante na Bíblia. Nós que vivemos num país onde pessoas fazem promessas, lá na minha cidade de São Paulo, eram pessoas caminhando pela rodovia Dutra até a Aparecida do Norte. Quanto mais eu vou goianando aqui, eu já estou ficando bem goianado aqui, já curto uma pamonha, né? Já estou começando a sentir frio quando está 22 graus. Então você vê, né? E aí agora eu estou sabendo que a peregrinação aqui é para a Trindade, é a festa do Divino Pai Eterno. Tem muita gente que vai cumprir votos sobre coisas que Deus não aprovou, e envolvendo pessoas que Deus nunca reconheceu. Esses votos não são lícitos. Mas a ideia de dizer, Deus, eu estou em aflição, e se o Senhor me ajudar, farei isso ou farei aquilo, ela não é problemática em si. E Deus então está nos mostrando aqui um Jacó que disse assim, espera aí, eu achei que eu estava indo embora sem Deus, Deus está comigo aqui. Isso me assusta, mas me consola. Me assusta porque eu tenho que andar direito, Ele está vendo tudo. Mas me consola porque eu sei que eu não estou mais em perigo, Ele vai me guardar e vai me proteger. E agora, aquele pai que eu deixei para trás falando, foi o Senhor teu Deus que me arrumou a caça. Quando eu voltar, eu não vou voltar mais falando, Pai, foi o teu Deus que me abençoou. Porque Deus apareceu para mim. E Deus disse que Ele ia comigo. E agora, se eu for e voltar, Ele vai ser o meu Deus. Aqui também temos lições importantes, porque tem gente que vive de carona. É o chamado crente 6 horas. Conhece? 6 horas por mim na reunião de oração? Porque daí eu mesmo não vou orar. Ora você. Não, meu pai vai na igreja desde pequeno, eu me sinto uma pessoa tão abençoada, minha mãe ora por mim todo dia, de joelho no milho. Querido, isso não resolve muito não. Ele precisa ser o seu Deus. Quem sabe você está me ouvindo aqui, todo feliz e todo tranquilo, porque vem de uma tradição de muitos e muitos irmãos da família, tio, pai, avô, gente que é crente, está cercado de gente ao seu lado. O vizinho é crente, o professor é crente, o motorista do Uber seu era crente. Não resolve não, ninguém vai para o céu de carona, ele precisa ser o seu Deus. É curioso, tem um texto lá em Atos dos Apóstolos que tinha uns filhos de judeus chamados Seva, que quiseram expulsar demônios. E eles começaram a expulsar demônios dizendo assim, em nome de Jesus, a quem o Paulo prega, eu mando você, demônio, sair daí. Aí o demônio olhava e falava assim, Jesus eu sei quem é, o Paulo também, mas você nunca vi. E ó, pau nos meninos. E fugiram pelado para largar a mão de ser besta. Deus é o teu Deus? Você pode dizer, olha, eu entendi. O Deus que está formando para si uma multidão de nações, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é meu. Eu entendi que o céu se abriu e veio uma escada e o próprio Deus desceu até mim e o verbo se fez carne. E eu entendi que onde eu for, Ele vai estar comigo. E mesmo quando eu estiver na situação de maior aflição e maior pecado, merecendo a maior bronca, Ele está lá comigo. E Ele é quem me sustenta, e Ele é quem me dá pão, e Ele é quem me dá proteção, e Ele é quem me guarda, Ele é a razão da minha vida. Nós precisamos entender isso. E a maneira de trazer isso sempre ao coração tem a ver com os memoriais, tem a ver com as nossas rotinas, tem a ver com os lugares repletos de significado para a nossa vida.
a gente precisa estar olhando para esse texto com todas essas questões. Nós vamos ver mais à frente o Jacó voltando a Betel. Mas vai acontecer muita coisa ainda. E eu já termino o sermão de hoje querendo ir para casa para fazer minha caminhada escutando o próximo capítulo. Porque pensa numa história maravilhosa. O que aqueceu o meu coração e eu espero que aqueça o seu. Gente, você viu essa famíliazinha aqui? Pensa numa família difícil. Nós não estamos aqui deste lado da eternidade iludidos com a esperança de perfeição. Não é que a gente vai se conformar com o pecado, não. Mas a gente vai descansar no fato de que nem eu e nem você seremos capazes de estragar os planos que Deus tem a nosso respeito. Como me consola saber as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, ninguém jamais as arrebatará da minha mão. Se dependesse de mim, eu pulava fora da mão do pastor, mas é Ele que está me segurando. É Ele que fez promessas e essas promessas vão acontecer. E não porque eu sou bom, mas porque Ele é. O Jacó aqui, ó, mas Deus maravilhoso. E quando Jacó entendeu isso, as coisas começam a mudar para ele. Deus ainda vai dar um monte de lição para esse Jacó enganador. Esse enganador que aproveitou o pai cego vai ser enganado por um tio que vai dar o troco com juros e correção monetária. Ele ainda vai aprender e sofrer muito. Mas Deus ainda está trabalhando ele. O que você vai ver no final do processo é um Jacó que vai voltar para Betel, para esse lugar, para esse monumento, para falar a respeito do Deus que é dele. Pergunto para você, você já viu o céu abrindo e descendo até você, na pessoa de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne? Você já entendeu que esse que está sendo revelado aqui neste símbolo e que se apresenta a Natanael como aquele que é o Filho do homem, sobre quem os anjos de Deus subiriam e desciam, porque o céu ia tocar a terra, não pelos esforços de Natanael, nem dos esforços de Jacó, e nem dos esforços do pessoal que construiu a Torre de Babel, e nem pela dignidade de ninguém, mas pelos méritos dele que é soberano. Ele veio até você para te salvar? Você está entendendo isso? E isso está te enchendo ao mesmo tempo de temor reverente, deixe-me cuidar da minha vida porque Deus está vendo, mas também de uma segurança acalentadora, dizendo, não importa o buraco que eu me meter, Deus está lá comigo. E como isso é assim, minha vida será marcada por monumentos de adoração e de consagração. E entre as questões que Jacó fala sobre consagração aqui, tem uma que é expressiva, que é a ideia de dar o dízimo. Os pastores presbiterianos têm ficado um pouco cuidadosos em falar sobre dízimo, pelo mesmo motivo que tem acontecido de ficar falando sobre passagens como essa. Andaram abusando e falando sobre prosperidade e andaram cobrando de pessoas algumas coisas de maneira equivocada. Mas quem está seguro que Deus está com ele, quem está seguro que Deus o guarda, quem entendeu a escada, trazendo o verbo de Deus até nós, para habitar entre nós e tabernacular entre nós, não está com medo não. Deus vai levar essa pessoa, Deus vai trazer essa pessoa, Deus vai dar para ela o que comer, Deus vai dar para ela o que vestir, Deus vai proteger, Deus vai guiar na jornada, Deus vai ser o seu Deus. Está com medo de quê? Então é a hora de expressar com alegria essa dependência e essa segurança. E o modo que Deus está dizendo isso é através do seu dízimo. Isso é importante demais para nós. Irmãos, isso consolou profundamente o meu coração essa semana. Se um miserável que nem Jacó tem lugar, alguém pior ainda que sou eu, talvez tenha também. Eu só vi a escada. Eu só vi o Filho do Homem que se manifestou para mim na sua palavra nesta semana. E ele falou assim, eu estou com você, eu vou com você. Não é você que está me segurando na mão, sou eu que seguro você. E é por isso que você vai chegar lá. Então, siga-me, seja fiel. Deus se mostrou a Jacó através de um sonho. Ele se mostra a nós nesta noite através da sua palavra. Que isso nos console, que isso nos desafie, que isso seja bênção e bálsamo para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O hino que nós vamos cantar diz assim, com tua mão segura bem a minha. Eu não me atrevo a dar jamais um passo sem o teu amparo. Espero que você tenha percebido que a gente leu o texto e Jacó dizia, na verdade o Senhor está nesse lugar, eu não sabia.
E depois a gente cantou assim: descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora Ele está do meu lado. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai prosseguir a viagem. E como que a gente vai orar? Com tua mão, segura bem a minha. Eu não me atrevo a dar jamais um passo sem o teu amparo, Cristo meu Senhor. Enquanto nós cantamos, nós convidamos nossos irmãos presbíteros, o reverendo Éder, para que venham à frente tomar lugar à mesa da ceia, por gentileza.